Seja bem-vindo, aluno IMD, a mais uma aula de História. Sou eu, professor Jackson, seu professor de História, especialista em História do Brasil. E hoje nós vamos continuar falando ainda sobre a República Velha, o mesmo tema da aula passada, porque no nosso esquema de organização de aulas eu preciso reforçar esse conteúdo com você. Então a primeira coisa que eu gostaria de fazer hoje é te passar aí o conceito do que é uma república. A palavra república significa coisa pública, uma palavra que tem origem na língua grega que significa coisa pública. E por que República Velha? Porque quando aconteceu uma nova república, um momento da república que nós estamos vivendo agora, que também é um momento republicano, eles chamaram aquele período anterior de República Velha. Então, uma outra característica é que você precisa se orientar no tempo. Quando aconteceu a República Velha? Ela vai acontecer de 1889 até 1930. Então ela vai começar com o fim do governo de Deodoro. Ela vai iniciar com o Marechal Deodoro da Fonseca em 1889 e ela vai terminar quando Getúlio Vargas assume o poder. Então, o período Vargas vai ser um período à parte, ele vai ser só para ele esse período, tá bom? Então, nós vamos aí ter características exclusivas desse período. Então, vamos lá no início do nosso slide. A primeira parte vai se chamar República da Espada. República da Espada por quê? Porque o uniforme dos militares daquela época, tá, fazia parte do uniforme uma espada. Tá? Então, a primeira etapa desse governo republicano, ela vai ter dois governadores militares, que é o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, que nós já vamos falar sobre eles, tá bom? Então, serão dois militares no poder e vai ser um período de instabilidade política. Por quê? Pessoal, eu considero como historiador natural essa instabilidade porque é uma mudança de governo. Nós estamos saindo de uma monarquia e estamos caminhando para uma república, tá? De uma pessoa que ficou no poder aí durante décadas, né, que foi o Dom Pedro II, e ela vai passar para um novo tipo de governo, tá? Um governo republicano onde as pessoas serão escolhidas pelo povo. Então, o primeiro deles vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca. Ah, mas o Marechal Deodoro da Fonseca, ele não foi escolhido pelo povo, de fato. Ele não foi escolhido pelo povo. Por quê? Porque houve esse período aí de transição. Tá? Então, o próximo depois dele seria escolhido pelo povo, ok? Então, o governo do Marechal Deodoro da Fonseca vai ser um governo autoritário para reprimir todas as ideias que tinham em relação ainda à antiga monarquia. As pessoas que queriam um rei, tá? Vão acontecer algumas revoltas. Entre elas, a primeira revolta, que é a revolta da Armada. Tá bom? Outras revoltas ainda vão acontecer. Tá? Vai acontecer no governo do Marechal Deodoro da Fonseca o que nós chamamos de política de encilhamento. O que foi a política de encilhamento? São os empréstimos que são tomados pelo governo brasileiro e a emissão de papel moeda que vai gerar uma enorme inflação no Brasil. Tá? Uma outra característica desse governo é a Constituição de 1891. Por quê? Era necessária uma Constituição, porque antes nós tínhamos um rei governando o Brasil. Como agora nós tínhamos um presidente da República, não existiam, pessoal, documentos que davam valor a esse novo modelo de governo. Então, por isso, foi necessário montar uma Constituição, ou seja, um conjunto de leis para dar legalidade a esse novo modelo governamental. Uma outra característica interessante também, pessoal, dessa Constituição é que ela separou a Igreja do Estado, ou seja, a Igreja Católica, que antes fazia parte do governo, agora já não faz mais parte do governo, tá bom? E vai mudar também a questão do voto, porque antigamente nem voto não tinha, né? Então, vai haver o voto agora, e o voto ele vai ser aberto e universal, bem entre aspas, porque nós temos que levar em consideração que não havia voto de mulheres nesse período, tá bom? Voltando lá para o iniciozinho da nossa tela, tá?
do nosso mapa mental é que os símbolos da República eles vão mudar. Tá? Antes, todos os nossos símbolos estavam ligados ao governo monárquico. Tá? O hino, a bandeira, as armas, tudo isso vai estar ligado à monarquia. Tá? Tanto é que eu dei o exemplo para você nas aulas anteriores ali de Manaus, por exemplo. O Teatro Amazonas. Ele foi construído todo como os prédios da Europa são construídos. Mas como esse prédio, né, o Teatro Amazonas, ele foi construído no final do período no final do período monárquico e no início do período republicano, a cúpula já não acompanhou mais a arquitetura da monarquia, a arquitetura europeia. Ele já acompanha agora a arquitetura do período republicano. Então eles querem marcar o período republicano. Então eles constroem a cúpula do Teatro Amazonas, que não tem nada a ver com o restante do prédio. Aqui, uma opinião do professor, tá? Opinião do professor. Enfeiou que só o prédio. Tá? O prédio ficou meio feião, assim. Aquele prédio que é cor-de-rosa, bem bonito e tal. Né? De repente ele recebe uma cúpula em verde e amarelo. Nada contra o verde e amarelo, lógico. O que eu estou querendo dizer para você é que quebrou a arquitetura do lugar, tá bom? Então, pessoal, depois de Deodoro da Fonseca, nós vamos ter Floriano Peixoto, tá? Como o novo presidente do Brasil. Tá? Então, ele vai pegar uma crise que ainda está vindo lá de Deodoro da Fonseca, tá? E segundo o pessoal ali que instituiu a revolta da Armada, ele estava de forma ilegítima no poder. Tá? Então ele vai conter a revolta da Armada, ele vai para o sul do Brasil conter algumas revoltas que estavam acontecendo, sobretudo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ele vai tomar a ilha de Nossa Senhora do Desterro, vai fuzilar um monte de gente, vai colocar um monte de gente no paredão, lá na ilha de Nossa Senhora do Desterro, e por fim ele vai mudar o nome da ilha para Ilha de Floriano ou Florianópolis, como ela é conhecida até hoje. Conheço Florianópolis, hein? Bonitona lá, bem legal. Tá? Aí, pessoal, voltando lá para o outro lado do nosso slide, lá, ó, tá? Nós vamos ter lá Prudente de Moraes. Então, Prudente de Moraes, ele vai ser o nosso primeiro presidente civil. O que é civil? Presidente que veio do povo. Né, do povo entre aspas, porque do povo mesmo, ele não tinha nada, porque ele era um grande fazendeiro de café. Tá? Então, uma das características do seu governo vai ser que ele vai ser o primeiro presidente que vai lutar ali contra o Arraial de Canudos, que se levanta contra a República. Muito bem? Então, uma das características do governo, tanto de Prudente de Moraes quanto de Campos Salles, que será o próximo presidente, é que eles vão instalar uma república oligárquica, ou seja, poucas pessoas estarão no poder. Por quê? Porque o voto vai ser manipulado por intermédio do voto de cabresto. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Vai haver instabilidade, ou seja, o povo está sofrendo. O povo está passando por um monte de dificuldades, há desemprego. Por quê? Porque há uma instauração num processo chamado de coronelismo, ou seja, uma patente que é dada aos militares vai ser dada agora aos fazendeiros, que vão mandar no Brasil nas pessoas mais pobres, tá bom? Tudo isso por intermédio do voto de cabresto. Tá? Então, o clientelismo, que está aqui atrás de mim, ó, a palavra que tem aqui é clientelismo. Tá? O que é o clientelismo? É uma troca de favores. Tá? Eu ajudo a eleger o presidente, nós ajudamos a eleger o presidente da República e os governadores, tá? E o presidente da República vão instaurar políticas que vão favorecer aos grandes fazendeiros. Opa, deu até tosse falar disso, né? O negócio dá tanta raiva que dá até tosse na gente, tá bom? Então, muitas pessoas não vão aceitar isso, muitos grupos, pessoal, não vão aceitar isso, então vai acontecer as revoltas, tá? Revolta na Bahia, revolta do contestado no Sul, a revolta da vacina no Rio Grande do Sul, vai ter uma greve geral que vai pegar o Brasil inteiro, a revolta da chibata no Rio de Janeiro e a revolta tenentista, que é uma inaceitação geral do governo para aceitação aí de um governo com modelos ainda diferentes desses modelos que estão sendo apresentados nesse novo modelo, que é o modelo republicano. Muito bem? Falando ainda mais um pouquinho sobre a República da Espada.
tá? Eu trouxe esse mapa mental para você ter uma ideia geral do que foi esse período, tá? Então, os militares, eles vão proclamar a república, os militares, eles ficarão no poder aí por pelo menos 2 mandatos, vai ser um governo de instabilidade política, de instabilidade econômica, vai ser um governo onde os símbolos mudarão, né? Os antigos símbolos, antigos símbolos da monarquia, como bandeira, como armas, como hinos, todos eles serão mudados porque eles receberão uma influência positivista, tá? Que era um modelo europeu, enfim, que depois a gente vai falar para você, tá bom? Então os presidentes serão Floriano Peixoto e o Marechal Deodoro da Fonseca. O primeiro governo de Marechal Deodoro da Fonseca vai ser um governo provisório, tá? Provisório, depois ele entra no poder de forma definitiva por intermédio do voto. Vai acontecer durante o governo ainda de Deodoro da Fonseca o encilhamento, que é uma política econômica onde dinheiro vai ser pego emprestado, vão produzir papel moeda, o Brasil vai entrar numa inflação terrível e vai acontecer ainda a Constituição de 1891, dando legalidade ao governo de presidentes da República e separando a igreja do Estado. Tranquilo, pessoal? Só para dar um reforço. Muito bem? O primeiro presidente da República vai ser o Prudente de Moraes, que vai instaurar o coronelismo, o voto de cabresto, a política do café com leite, e esse doido aí vai lutar contra o Canudos, né? Contra a revolta de Canudos, contra Antônio Conselheiro, tá? Que ali por intermédio do sebastianismo não acreditavam de jeito nenhum, tá? Na República. Eles queriam uma monarquia. Eles queriam uma continuação da monarquia no Brasil. Tá? Eu já expliquei para você o que é uma oligarquia, que é o governo de poucas pessoas. Muito bem? Então, vamos lá, continuando. Tá? Então, o que é uma república oligárquica? Quando poucas pessoas estão no poder. Quem são essas poucas pessoas, pessoal? São, primeiro de tudo, os fazendeiros, que vão levar agora o nome de coronel, que vão ajudar a eleger os deputados, os senadores, os governadores, que por sua vez vão ajudar a eleger o presidente da República, que vai fazer leis, que vão instaurar leis para que os fazendeiros, tá, sejam beneficiados, tá, com as políticas governamentais, tanto de governadores, quanto de presidente da República, quanto de deputados, quanto de senadores, para com os fazendeiros. E o povo? O povo, meu irmão, o povo continua analfabeto, o povo continua sem ter moradia, o povo continua sem políticas públicas que os fortalecessem, tá? Por quê? Porque essa oligarquia, ela vai fazer uma base sociopolítica que só se preocupa com eles, com fazendeiros e com políticos. E o povo que se lasque, não é verdade? O povo que se ferre, né? Tá bom? Então vamos lá. Vamos entender aí o que foi a política do café com leite. Embora, pessoal, quando nós falamos de política do café com leite, tá? Nós estamos falando de São Paulo, que é grande produtor de café, Minas Gerais, que é grande produtor de leite, mas nós tivemos aí presidentes da República do Nordeste, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Mas a maioria dos presidentes da República foram de São Paulo e Minas Gerais, grandes produtores de café e grandes produtores de leite. Nesse mapa mental que eu trouxe para você aí, ó, você pode entender isso, tá? Que os presidentes da República sentavam na cadeira da presidência da República, né? Tá lá a cadeirinha da presidência da República, e os fazendeiros sustentavam isso, tá? E o povo sustentava tudo isso através do voto. Tá? Então, a hegemonia política de sustentabilidade da presidência da República era dada pelo povo, que votava de forma aberta. Ele tinha que gritar: eu voto em Prudente de Moraes. Aí o outro falava: eu voto no Joãozinho. Mas não era para votar no Joãozinho, era para votar no Prudente de Moraes. Some da minha fazenda, perdeu o emprego, pau no cara. Tá? E, enfim, o povo morria de medo de não votar em quem o coronel mandava, que era o fazendeiro, porque senão ele ia perder o emprego, ia perder os benefícios, enfim, e outras características mais que eram dadas aí pelas oligarquias na época, que mandavam
em quem eles queriam que votasse, tá joia? Então, olha só, pessoal, eu trouxe para você na aula anterior todos os presidentes da República de Prudente de Moraes até o Washington Luiz, tá? Então, Prudente de Moraes vai ser o primeiro civil e todos os outros que se seguem serão civis. A maioria será de São Paulo e Rio de Janeiro, levando em consideração que teremos aí alguns de Rio de Janeiro, alguns do Nordeste e um do Rio Grande do Sul, tá? Sendo que a maioria de Minas Gerais e de São Paulo, o que dá o nome a esse período de República do Café com Leite. O que garantiu tudo isso aí? O que garantiu tudo isso é o processo do coronelismo. Olha só, nessa charge que eu trouxe para você, é muito interessante porque ela mostra o cidadão ali querendo votar em quem ele quer, querendo pôr o voto na urna da pessoa que ele quer. Mas o coronel está puxando ele. Não, você tem que votar em quem eu quero. O nome desse modelo é clientelismo. Clientelismo. O que é o clientelismo? Foi quando o coronel ele domina sobre o teu voto e você vota no governador, no deputado, no senador e, por sua vez, lá no presidente da República, que vai fazer políticas beneficiando você. Só para que você entenda o que o presidente da República chegou a fazer nessa época. Como o Brasil produzia muito café, o preço baixava, porque tinha muito. Então, o presidente da República comprava o café com dinheiro de quem? Dinheiro de todos, né? Ou seja, ele pegou um problema que era um problema dos fazendeiros e distribuiu para todos comprando café. Aí quando ele compra o café, o preço baixa. Porque agora já é uma quantidade menor de café que tem para ser vendida. Por quê? Porque o Brasil, o governo brasileiro, comprou a maioria do café. E o que ele fazia com esse café? Queimava o café. Queimava. Usava o café para aquecer as máquinas que movimentavam as locomotivas. Está me entendendo? Então, um problema que era dos fazendeiros era distribuído para toda a população brasileira daquela época. Uma outra característica interessante, pessoal, que acontece até os dias de hoje, era a compra de voto pelo um trabalho, por uma carrada de barro, por uma telha, por um emprego, que acontece muito hoje, as pessoas se sujeitam. E depois que o voto foi vendido, já era. O camarada vai fazer o que ele quiser, porque ele já comprou, ele não precisa, ele já se comprometeu com você a hora que ele te pagou pelo voto. Que ele te deu um emprego, que te deu uma telha, uma carrada de barro. Nesse caso que eu trouxe para você aqui, ó o que o camarada está ganhando? Uma dentadura. Eu já vi gente vendendo voto por dentadura. Tá? Então, quando nós estudamos a República Velha, um dos objetivos é entender exatamente como que os poderosos chegam ao poder. E uma das formas de se chegar ao poder é comprando voto. Então, uma vez que o voto foi comprado, já era, né? O camarada perde completamente o poder sobre quem já está lá no poder. Sobre o presidente da República, sobre o governador, sobre os vereadores que têm aí o poder de fiscalizar o prefeito, mas você vendeu o voto. Então agora eles fazem o que eles querem, entendeu? E uma vez que você vendeu o voto, você vai ficar até com medo, não é verdade? Porque como é que eu vou cobrar? Já vendi o meu voto mesmo, tá bom? Pessoal, eu quero falar ainda com você sobre mais algumas características de uma das revoltas desse período, que foi a revolta de Canudos, tá bom? Então, Canudos, qual foi o contexto? Tá? Nós temos agora uma república. E o Antônio Conselheiro, que era o líder da revolta de Canudos, ele não aceita. Então, lá no Arraial de Canudos, que era conhecido como Arraial de Belo Monte, não vai haver dinheiro. E o pessoal estava se dando muito bem lá. A crise que a maioria do povo enfrentava Brasil afora, a fome, as dificuldades, o desemprego, lá dentro desse movimento religioso, que também era um movimento chamado de movimento messiânico, ou ainda de movimento sebastianista, eles trocavam os produtos entre eles, plantavam, colhiam, ninguém passava fome lá não, e se davam muito bem. Aí surgiu um boato de que esse pessoal ia invadir a cidade de Juazeiro do Norte.
Tá? Então vão haver várias expedições tentando destruir o Arraial de Canudos, tentando acabar com o Arraial de Canudos. E as 3 primeiras expedições que foram até Canudos, eles foram rechaçados. As 3 primeiras expedições que vão até Canudos, os guerreiros de Canudos vão dizimar com esse pessoal, vão matar a maioria, entendeu? E o pessoal vai voltar envergonhado. E somente na 4ª expedição é que eles conseguem por fim a revolta de Canudos. E o líder já vai estar morto, na verdade, né? Quando eles conseguem por fim tomar Canudos, o líder Antônio Conselheiro já vai estar definitivamente morto e Canudos é finalizado. De uma vez por todas. Havia uma profecia de Antônio Conselheiro de que o sertão ia virar mar. E eu quero trazer um vídeo para você agora, nós vamos assistir a um vídeo, que você vai entender o que aconteceu com Canudos e essa profecia acabou se tornando verdade. Tá bom? Depois que você assistir o vídeo, a gente torna a conversar mais um pouquinho. Tá bom? Assista o vídeo aí e depois a gente fala mais um pouquinho. No interior da Bahia, a seca é tão forte que em Canudos, as ruínas da histórica aldeia de Antônio Conselheiro reapareceram. A região foi inundada há mais de 4 décadas para a construção de um açude. Não há tristeza maior para seu Pedro do que ver o gado morrendo e de fome, apesar de todo o esforço que ele faz. Eu comprava ração, né? Comprava ração e... Palero, milho. E no fim, tudo caro, né? Acabou o dinheiro, foi? Acabou o dinheiro. Os rios estão todos secos. Um dos maiores açudes da Bahia, última reserva do sertão de Canudos, também ameaça secar. O nível do Cocorobó já desceu 11 metros. O sol aqui é muito forte. Se não chover... Se não chover até dezembro, tudo aqui seca. Cheio, o açude tem 4 quilômetros de largura. Hoje, não passa de 500 metros. Nas áreas mais profundas, já se vê árvores da caatinga submersa. A ponte de acesso à velha Canudos reapareceu inteira. Da cidade, que também ficava no fundo do açude, surgiram ruínas de alguns prédios e da igreja. Quando essas águas inundaram Canudos há 44 anos, o Brasil era governado pelos militares. E naquela época, sociólogos, historiadores, os intelectuais brasileiros reagiram revoltados, alegando que o principal símbolo de um episódio triste e polêmico da nossa história estava sendo encoberto, apagado para sempre. Era difícil imaginar que um dia a seca fosse revelar as ruínas da velha cidade. O cenário da guerra foi apagado, mas o da seca está preservado. Na região, nada mudou entre os dias atuais e os tempos de Conselheiro e seus seguidores. O drama é o mesmo, é a população desvalida, né? É a população entregue à própria sorte, é o plano de emergência, é o caminhão-pipa, como antigamente eram outras medidas paliativas. São sempre medidas paliativas. Os novilhos estão definhando e a última vaca leiteira não se aguenta mais em pé, mas seu Pedro não desiste de tentar. O sertanejo é teimoso, né? Não se entrega, não. Bate a chuva aí, a alegria chega, hein? Então, pessoal, com esse vídeo que nós acabamos de assistir, você consegue entender mais ou menos como é que era o contexto, né, que o pessoal lá de Canudos viviam, ok? Então, eu trouxe esse mapa mental para você entender que na República Velha, né, havia uma insatisfação tão grande, né, que várias revoltas aconteceram, né? Então, revolta de Canudos, que vai acontecer no Nordeste, né, Antônio Conselheiro, o pessoal estava enfrentando fome, miséria, enfim, então, montaram lá, tá? Mas teve a revolta da Chibata também no Rio de Janeiro, tá? Ali porque eles não aceitavam os castigos que os militares que sofriam na época. Vai ter ainda o cangaço, né? Ou banditismo, né? Que o principal líder aí é o Lampião, né? Lampião e Maria Bonita. Tá? Vai ter ainda o contestado que acontece lá no sul do Brasil, principalmente ali no Paraná e em Santa Catarina. Tá? Vai ter ainda a revolta do Forte de Copacabana, né? Uma revolta militar também, tá? Que acontece no Rio de Janeiro. Vamos ter ainda a revolta da vacina no Rio de Janeiro, tá? Uma revolta sanitarista, porque Oswaldo Cruz aí, ele quer impor uma política de vacinação do povo brasileiro, principalmente por causa de uma pandemia de varíola que estava acontecendo naquela época.
tá? E nós vamos ter as chamadas greves operárias. O que são as greves operárias? São as greves de pessoas que lutam por aumento salarial em função do desemprego e várias situações terríveis que aconteciam naquela época em função aí dessa transição, desse período, né? Da passagem da monarquia para a república, e os grandes fazendeiros da época, ou oligarcas, que queriam, né, os benefícios para si. Então o povo sempre ficou em segundo plano desde aquela época. E por fim, uma tentativa de mudança governamental, de mudanças na política de governo aí, e o socialismo era apresentado ao Brasil por intermédio da coluna Prestes, tá, que viajou mais de 25 mil quilômetros por todo o Brasil, tentando aí colocar aí o socialismo como uma nova metodologia de governo, sobretudo por alguns militares do Brasil. Dentre eles, o principal foi Arthur Bernardes e Luiz Carlos Prestes, na coluna Prestes. Muito bem? Então, pessoal, essa foi a nossa última aula sobre a República Velha. Então nós vamos ter um novo período governamental a partir de agora, tá? E nós vamos ter daqui a pouco também a nova república, e onde finalizaremos essa etapa. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu, professor Jackson, te agradeço, tá? E te espero na nossa próxima aula de história, tá ok? Anote as suas dúvidas, anote aí os seus questionamentos, e como sempre eu digo para você, não se limite a esse vídeo e não se limite somente aos exercícios que eu vou deixar para você. Você tem toda a liberdade de procurar outros vídeos, procurar outros exercícios, para que você possa ampliar o seu conhecimento em História do Brasil, sobretudo nesse tema que nós estamos estudando, que é a República Velha. Beleza, garoto? Beleza, garota? Bons estudos, muito obrigado e até mais. Valeu, tchau, tchau.